Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje, nós vamos conversar com o ex-prefeito Altir Peruso. Altir foi prefeito aqui em 2002, 2003 e 2004 e depois eleito em 2009 a 2012 para mais um mandato. Recentemente, ele quase se elegeu deputado estadual, ainda está na suplência e tenho certeza que, ainda que na suplência, ele está chamado ao centro da cena política e vai continuar defendendo os interesses de nossa cidade. Altir, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente, é um prazer estar aqui novamente conversando com o senhor, com toda a equipe aqui da TV, com todas as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento. E estamos aqui, para conversar um pouco sobre Juína, sobre nossa vida, sobre a nossa cidade e sobre os fatos, que envolvem o dia a dia da nossa população. Altir, eu queria começar sobre aquela questão, logo durante a eleição, havia já a notícia de que você estava sob júdice. Houve aquela questão na Câmara, do Tribunal, o Tribunal de Contas não teria aprovado, a Câmara votou, mas você entrou com recurso, sabe-se hoje que essa questão foi resolvida, o Tribunal, o TSE mandou contar os votos, o TRE contou, você hoje está inocentado e segue a sua vida política como suplente de deputado estadual. Conta isso pra gente. Na verdade, é um processo que se iniciou ainda lá no ano de 2013, referente às minhas contas do último ano de gestão, do ano de 2012. Nós tivemos um equívoco do tribunal, um equívoco categórico, escrachado, onde fez-se uma conta equivocada dos gastos que nós tivemos em saúde. Nós temos a legislação que estabelece o limite mínimo de 15% de gastos em saúde, da receita própria. Mas normalmente a gente gasta em torno de 22% a 25% em saúde, ou seja, de 8 a 10 além daquilo que a legislação estabelece. Mas numa conta equivocada que o tribunal fez, os técnicos fizeram, eles chegaram a um número de 62% de gastos em saúde. Algo assim inaceitável, inconcebível e que qualquer um a olho nu, ainda que desprovido de qualquer qualificação do ponto de vista contábil, poderia perceber. É grande a diferença. É muita diferença. Até porque não sobraria recursos para as demais pastas. Você joga 25% na educação, nós tivemos 28% no caso em 2012, somados aos 62% já daria 90%, mais 5% para a Câmara, sobraria 5% para cuidar de estradas, infraestrutura urbana, coleta de lixo, esporte, lazer, cultura, agricultura. Daí a pouco passava de 100. Ia ter que mudar as regras da matemática, Então, assim, por conta disso, nós entramos com recurso de imediato no tribunal pedindo a suspensão do parecer. E quando fizemos isso, pedimos em caráter liminar. Porém, o tribunal não se manifestou, não concedeu a liminar de imediato, por duas razões. Primeiro, porque nós sofremos um acidente e não tivemos como acompanhar naquele primeiro momento. E o processo veio para a Câmara que, em função de divergências políticas, acabou colocando para votar e votou mantendo o parecer do tribunal, mesmo estando sob discussão lá, estando pendente a discussão do meu pedido de rescisão. Altir, deixa eu só fazer uma observação. É possível afirmar de que essa votação na Câmara tenha um componente mais político do que técnico? Com certeza absoluta. O componente único e exclusivo foi político, porque havia o interesse da maioria ali da Câmara de Vereadores que eu não fosse candidato e, com certeza absoluta, foi política. Inclusive, o parecer da assessoria jurídica da Câmara, naquele momento, ele foi todo desfavorável a todos os nossos pedidos e não me cabe aqui, assim, não cabe na cabeça de ninguém que um advogado formado não possa ter percebido a importância e, sobretudo, ter percebido a possibilidade e a real necessidade de esperar que se definisse aquela situação lá e tem orientado
a presidência da Câmara para que desse continuidade ao processo. Era uma questão liminar, né? Que o próprio nome já define. E o tribunal, liminarmente você tem que aguardar. E o Tribunal de Contas expediu certidão que nós apresentamos na Câmara, dizendo e mostrando que havia um recurso pendente de decisão. E você sabe que qualquer recurso que entra suspende qualquer prazo regimental, que foi o que foi alegado aqui na Câmara pela assessoria jurídica e pela presidência para dar continuidade ao processo. Bom, por conta disso a gente teve aqui a reprovação e o Tribunal de Contas não concedeu a liminar lá de imediato, ele apenas concedeu uma certidão dizendo que tinha um processo de discussão, mas não concedeu a liminar dizendo que aquele motivo, aquela situação da reprovação das minhas contas, em face de ter sido um erro, não era motivo de indeferimento do registro da candidatura. E assim o tempo foi passando, quando o meu pedido de candidatura chegou no Tribunal Regional Eleitoral, eles simplesmente não aceitaram. E alegaram o seguinte, que o Tribunal Eleitoral não entraria no mérito da questão. Você tem contas rejeitadas, tem contas rejeitadas e pronto, acabou. Por conta disso, nós fomos ao TSE, tivemos que ir ao TSE. E o tempo foi passando, a campanha foi correndo. Fomos ao TSE e, num primeiro momento, nós tivemos um parecer contrário lá no TSE da ministra, uma decisão monocrática contrária. Nesse meio tempo também a gente conseguiu obter daí sim a liminar do Tribunal de Contas, demonstrando o prejuízo claro e irreversível, né? Porque passava a eleição, como é que eu ia reverter a situação, né? Alti, você estava enfrentando duas batalhas. Era uma eleitoral e outra jurídica. E outra buscando votos. Era uma buscando votos, uma segunda talvez no Tribunal de Contas, uma terceira na Justiça Comum e uma quarta na Justiça Eleitoral ainda. E por fim, eu consegui a liminar no Tribunal de Contas. Com base nessa liminar, mais uma vez a Câmara aqui se posicionou contrário, assim, não me deu a possibilidade de reconhecer que teria que suspender os efeitos. Eu tive que ir à Justiça Comum, e aí que eu consegui na Justiça Comum, a 12 dias da eleição, a liminar que suspendeu aquela sessão que houve na Câmara aqui, os efeitos dela, também em caráter liminar. De posse dessa liminar da Justiça Comum, que eu voltei ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e isso já há 10 dias das eleições. E aí aconteceu que a eleição transcorreu com o meu registro indeferido ainda. Me lembro disso. Com o meu registro indeferido. E só fui ter o deferimento, a validação dos votos, depois, já tinha passado inclusive o segundo turno. Tanto é que meus votos nunca apareceram na tela do Tribunal Eleitoral. Acompanhando lá e a hora que aparecia não tinha seu nome. 0 votos. Será que até o candidato votou contra? Até você. Mas olha, bom, isso é uma questão resolvida, não é isso? Você recorreu, foi inocentado, é uma questão... Bom, você acabou de debater, de colocar as questões de ordem política. O que se percebe em alguns casos na política é um pouco isso. Há uma preocupação muito grande na formação dos grupos ou na aprovação ou não de um candidato ou outro, esquecendo-se às vezes do mérito dele, esquecendo às vezes da própria questão técnica e a reprovação ou até a aprovação porque ele é do grupo. Como é que você vê isso? Dependendo do seu caso, o que eu fico sempre observando na política é mais ou menos isso. Nós vamos montar o nosso grupo político e, independente da qualificação ou não, ele é do nosso grupo, ele será mantido ou ele será colocado no ministério ou na secretaria. Será que é possível imaginar um quadro técnico, ainda que não fizesse parte do grupo político, e isso pode, a seu ver, ser melhor ou não para a gestão como um todo? Olha, eu fui prefeito 2 vezes e fui secretário por um período também na primeira gestão do Ságuas. E eu sempre tive muito presente o seguinte, que diz outro, nem ao céu nem ao inferno. Eu acho que um quadro, um grupo político que vai gerir uma cidade, um estado, ele não pode ter um perfil puramente técnico, não pode,
porque aí burocratiza, amarra e a coisa não anda. Porém, ele não pode ter um perfil eminentemente político. Tem que, na medida do possível, eu sei que nem sempre você encontra as peças para poder preencher esse tabuleiro da melhor forma possível. Que é aí que tá. Mas você tem que, na medida do possível, buscar o máximo a compatibilidade do técnico com o político. Isso é um fato, porque você tem pessoas excelentes no meio técnico, mas que, se não tiver imbuída de um pouco do caráter social, político, de entender as diferenças culturais, de pensamento, econômicas, enfim, a sociedade como um todo, ela tem muita dificuldade de inter-relações, muitas vezes o seu perfil técnico, ele acaba atrapalhando o andamento das questões, porque o técnico é igual conta de matemática, 2 mais 2 é 4. E não tem jeito. Agora, na sociedade não é sempre assim. No outro caso, eu imagino que no outro caso é até pior. O bom político e que não conhece da área que ele está atuando, me parece mais perigoso, será que não? Lógico, porque se você tem, por exemplo, eu exerci uma vez uma função de secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Bom, eu sou técnico agrícola, então eu tenho uma formação técnica e tenho uma situação política, eu tinha uma carreira política, social e tal aliada. Então, essa é uma situação. Eu jamais assumiria uma função técnica, mesmo que eu tenha todo um perfil político, em área que eu não tenho conhecimento. Então, lógico, tem que estar aliado. Por isso que eu falo, tem que ter a compatibilidade. Você colocar alguém só pela questão política, qual que vai ser o interesse da pessoa? Tentar se promover, tentar promover seu grupo, fazer todo tipo de articulação e artimanha ali dentro, em prol daquele que é o seu intuito político, e com certeza também não vai funcionar, né? Então, há uma necessidade de que se tente buscar um quadro que tenha presente os dois perfis, o técnico qualidade e o político. política e a qualidade técnica. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente acompanhou agora a formação do novo ministério, do segundo mandato da Dilma, e tem aí umas questões que eu gostaria de que você contasse para o nosso público. Senhores, nós estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso, voltamos já já. Último vestibular da AGES, prova dia 8 de fevereiro. Venha estudar na instituição que é excelência nas avaliações do MEC. A AGES conta com uma excelente estrutura física, composta por laboratórios, biblioteca, salas de informática e muito mais. Temos a maior variedade em cursos do interior de Mato Grosso. E agora com novos cursos, fisioterapia, serviço social e informática. Todos os cursos com 100% de financiamento pelo FIES. Venha para uma nova era. Venha para a AGES. Informações no 3566-1875 ou acesse www.ages.edu.br. Último vestibular da AGES. Prova dia 8 de fevereiro. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão. Eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso. Altir, eu queria fazer um comentário com você, que você enfrentou nessa última eleição a união das oposições, de certa forma, permitiu a eleição do Hermes. Isso é fato, não é? Você concorda com isso? Sim. Outra coisa, você acha que essa mesma união será mantida? As oposições permanecerão unidas para o próximo embate a prefeito? E mais, o PT tem alguma estratégia que possa minorar essa questão da união das oposições? Como é que você vê essa questão? Parece que está longe, mas é amanhã, daqui a 2 anos. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que... Bom, primeiro não tenho dúvida disso, né, de que a eleição do atual prefeito, ela foi fruto da união das oposições, aliados a um sentimento que foi disseminado entre a população na pré-campanha e na campanha, de que o homem era rico, por isso sabia administrar, por não precisava roubar, uma série de conversa fiada, que acabou, de certa forma, interferindo no senso comum da população e acabou elegendo o camarada e deu no que deu, né? A gente nem precisa falar das condições ali da gestão e nem precisa de oposição. Ele sozinho faz a oposição para ele mesmo, né? Ele com sua equipe. Então não precisa nem falar disso. Acredito eu que a união ou a separação, a divisão das oposições vai depender muito de algumas situações que vão ocorrer daqui para frente. Se nós temos estratégia, por exemplo, nós tivemos uma estratégia na última eleição. Nós trouxemos como vice, meu candidato a vice era o Geraldo Bento, que é um madeireiro, que foi presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras de Juína, é da Federação das Indústrias do Mato Grosso. É o presidente do CPEM atual. E que isso não refletiu em votos. A grande verdade é que eu tinha feito 47% lá em 2004, na minha outra reeleição, com o vice do PT, que era o Joaquim Barbeiro. Eu fiz 47% dos votos. Agora, com o vice de outro grupo, de outro setor, e que alguém de um grupo historicamente de oposição a nós veio, eu fiz os mesmos 47%. Então acabou não somando. E não porque o candidato a vice era ruim, uma pessoa excelente, com um histórico, um currículo interessante, mas tudo isso que nós falamos anteriormente levou ao voto no atual prefeito. Acredito que, para as próximas, principalmente em eu não sendo candidato, que esse é o caminho mais provável, praticamente certo, vai haver sim a divisão. Acredito que vai haver uma divisão da oposição, porque abre um leque, o PT não tendo talvez as figuras mais tradicionais, que seriam o Ságuas ou eu na candidatura, então abre esperanças e expectativas a diversos de que possam ganhar a eleição. Então eu acredito que vai haver sim uma divisão, não pela oposição, mas principalmente por conta interna nossa do PT, porque pela primeira vez nós vamos concorrer a uma eleição, provavelmente, certamente, quase, sem
ser o Ságuas ou eu o candidato. Pois é, tem uma questão que você colocou aí que eu gostaria de ter mais clara. Você está dizendo que, de certa forma, a sua candidatura une as oposições. Não tenho Isso que você acaba de dizer? Não tenho dúvida disso. Porque é uma leitura simples de se fazer. Eu fiz 8.900 votos aqui, 8.911 votos. Segunda mais votada, que foi a Janaína, fez 2.700 votos. Carequinha fez 2.400. O Júlio fez 2.180. Ok. Bom, isso então, acaba sendo, pode ser considerado até um elogio. É porque você tem uma quantidade de votos tamanha que é preciso haver união para evitar a sua eleição. A verdade é que o PT, ao longo da história aqui, voltado ao trabalho de organização feito há muitos anos atrás, desde o seu princípio, há 25 anos atrás, e ao bom trabalho realizado, modéstia à parte, sem falsa modéstia, ao bom trabalho realizado nas nossas gestões, que tinha seus defeitos, suas falhas, mas que provou por A mais B para todo mundo que as nossas gestões foram de longe muito mais eficientes do que as outras gestões, aqui, e agora está mais evidente do que nunca, acabou criando como é que eu vou dizer, a simpatia de uma parcela da população importante, significativa. E aí, lógico, numa campanha, sempre o nome também tem influência. Claro. E aí você tem um nome conhecido, uma figura que já teve a oportunidade de ser prefeito, como é o caso do Ságuas, é o meu caso, é lógico que agrega mais um pouco, além daquilo que o partido em si agrega. Você acaba tendo um capital eleitoral que se mantém. Que se mantém. O partido tem um capital eleitoral e a figura mais um pouco. Claro. Agora, uma coisa, tem duas questões que são recorrentes em Juína nos últimos anos. É a questão da saúde, que a gente tem notícia toda hora, você é um homem que está no centro da política, sabe disso, e a outra sobre essas invasões de terreno que estão ocorrendo lá no módulo 6, etc. Eu já conversei aqui sobre essas duas questões com o secretário de saúde, com o prefeito, etc. Primeiro, na saúde. O que se tem é que houve, segundo informou o secretário, uma retenção de verbas pelo governo estadual de 1 ano e 6 meses, e essa retenção dos repasses tem impedido uma boa gestão na saúde. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você comentasse sobre isso, qual é a sua visão dessa questão. A outra é a seguinte, é que essas invasões que estão ocorrendo, decorrem de uma questão da Intermat titular 2 proprietários, que é mais no mesmo terreno, e outra, que esses terrenos pertencem ao Estado e em pertencendo ao Estado há uma dificuldade até técnica, jurídica, se a gente quer entender assim, da prefeitura intervir nessas questões. São questões que você também passou por elas. Como é que você vê uma e outra, Altir? Bom, deixa eu começar por essa aqui das invasões e tal. Parte do problema está relacionada a essa questão do Intermat, não tem dúvida. Mas outra parte, a gente tem que ser claro com isso aqui, eu nunca fui de esconder o sol com a peneira, está ligado à irresponsabilidade da atual gestão. É preciso ser claro com isso. Por quê? Mas, e aí deixa eu interromper. As terras são do Estado ou não? Não. Parece que esse é um debate importante. Existem áreas do Estado, existem áreas que são do município, são duas coisas. Porque as áreas que são já destinadas para habitação são do Estado. As outras, existem áreas, que as áreas de uso comum, que estão interagidas dentro ali de todo esse contexto, que são áreas para instrumentos públicos, escolas, creche, áreas de praça e coisa e tal. Invasão dessas áreas. E tem havido dessas também, que são públicas. Então, há uma situação dessa. O que aconteceu em 2000? Eu assumi a prefeitura em 2009. Havia uma invasão na Rua do Caju. O pessoal aqui de Juína conhece muito a Rua do Caju, que na verdade é a Avenida Paraná e a Santa Catarina, que é essa que segue aqui da Lagoa da Garça, o CIS, que vai embora lá para o módulo 6. E havia uma invasão que tinha acontecido pouco antes. E nós colocamos energia e fomos organizando, enfim.
E utilizamos a força, muitas vezes, para coibir as invasões durante a nossa gestão dos 4 anos. Tanto é que em 2012 eu estava concorrendo à eleição e estava com polícia tirando gente, invadindo áreas. Até porque durante a campanha eleitoral de 2012, houve um estímulo da oposição e de muita gente que hoje está na gestão, para que as pessoas invadissem exatamente para criar tumulto durante a campanha eleitoral. Então você já começou perdendo a guerra por aí, né? Porque depois, quando você ganhou e assumiu, aí a pessoa questiona, não, mas peraí, por que na campanha você estava mandando entrar? E agora está querendo... Então, primeira coisa é essa. Segunda situação, se você buscar da nossa gestão os meus secretários, você não vai achar ninguém que tenha um terreno lá no módulo 6. O que pelo menos na época tinha. Se tem, alguém comprou agora, mas acho que não tem. Agora você pega a metade aí, é dono de um monte de terreno no módulo 6. Aí qual que é a moral e o argumento que as pessoas têm, ou que a gestão tem para tentar coibir? Isso sem falar no fato do prefeito ter que praticamente, nas entrelinhas, em várias vezes, estimular o pessoal a entrar. Eu queria... Então, assim, isso estimula. Vou dar um exemplo agora que aconteceu há 20 dias atrás, por exemplo. O pessoal acabou entrando, depois saiu, lógico, lá no módulo 4, próximo à minha casa, ali em frente à chácara do Maninho, num campinho de bola, que a gente usa há mais de 20 anos. Toda a comunidade ali do setor A do módulo 4 utiliza isso. E quem entrou lá não tinha ninguém que era ali da redondeza. Era todo mundo de fora. Tanto é que depois das conversas, inclusive o pessoal lá da comunidade à noite foi lá, arrancou os piquetes, teve depois uma ação da prefeitura também. Eu queria te pedir licença para fazer 2 comentários que eu acho que é grave. Olha, primeiro é que houve o estímulo para a invasão de terras durante a campanha, de terrenos lá durante a campanha, de maneira a minar a sua candidatura. Isso é gravíssimo. Concordo com você de que depois de vencidas as eleições, você vai lá para tirar aquele pessoal que está lá, você tem uma dificuldade enorme. E eles mesmos vão dizer que foram estimulados a entrar. Quer dizer, e não é segredo nenhum, né? Isso já por várias vezes em entrevistas na imprensa, isso apareceu, pessoas disseram, me disseram para isso. Esse programa tem sido... durante um ano e pouco, extremamente democrático, aberto, você está testemunhando isso. A gente vai procurar alguém do outro lado para conversar sobre essa questão, porque eu acho que isso é seríssimo. A outra questão agora, então vamos só tentar passar isso de maneira clara, porque daqui a pouco a gente vai para o terceiro bloco. É o seguinte, há terras que são do município, e poderiam, portanto, ter solução dessas questões, porque pertence ao município, o município tem poder do ponto de vista tanto jurídico como até poder de polícia, do ponto de vista legal, para resolver essa questão. Esse é um ponto. Há uma outra parte que pertence ao Estado e que aí sim depende de ou transferir para o município para ele poder resolver, ou o Estado mesmo resolver. Então são 2 questões diferentes. Essa do município, você acaba de nos colocar uma posição muito mais grave do que a gente imaginava, porque seria só a gestão. Não é gestão mais do que se fez durante a campanha, dentro do que você relata. Sim. E no caso do Estado, agora eu quero falar sobre essas terras do Estado, e muito principalmente de que interlocução se poderia ter entre município e Estado, de maneira a resolver também essa questão das terras que são do Estado e que estão a criar problemas e dificuldades para o município, seja ele que prefeito for. Quem entrar e enfrentar essa dificuldade, enfrentar essa questão da terra que não se resolve, também vai ter esse tipo de dificuldade. Senhora, nós vamos para o terceiro bloco, conversando com o prefeito Altir Peruzo. No minutinho só a gente volta.
Último vestibular da AGES. Prova dia 8 de fevereiro. Venha estudar na instituição que é excelência nas avaliações do MEC. A AGES conta com uma excelente estrutura física, composta por laboratórios, biblioteca, salas de informática e muito mais. Temos a maior variedade em cursos do interior de Mato Grosso. E agora com novos cursos: fisioterapia, serviço social e informática. Todos os cursos com 100% de financiamento pelo FIES. Venha para uma nova era. Venha para a AGES. Informações no 3566-1875 ou acesse www.ages.edu.br. Último vestibular da AGES. Prova dia 8 de fevereiro. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o ex-prefeito e quase deputado estadual, Altir Peruso. Altir, no bloco anterior, nós falamos das invasões dos terrenos. O que eu percebo, e isso aí você que vai nos ajudar, é que talvez falte uma interlocução com o governo estadual de maneira a abreviar essa solução de transferir as terras, se é que é o caso, para o governo municipal, e aí sim ter condição de resolver esses males. Como é que você vê isso? Olha, eu não vejo outra forma a não ser haver uma interação entre as duas esferas para isso. Nós ali nesse período de 2009 a 2012, nós iniciamos uma discussão, uma conversa, demoramos a conseguir convencer a equipe do Intermate da necessidade de transferir para a nossa responsabilidade essa ordenação e ocupação ali, especificamente do módulo 6. Nós conseguimos lá no final de 2011, para iniciar o trabalho em 2012, que o Estado nos transferisse 500 terrenos, quer dizer, ele nos transferiu a responsabilidade sobre a locação, a limpeza, né, do terreno e a seleção de famílias para que pudessem ser destinadas a ocupar. E o Estado ficou com a responsabilidade, paralelo a isso, emitir os boletos de pagamento para essas famílias e posteriormente emitir
o título. Após o E título. o restante era tudo responsabilidade da prefeitura. Luz, água, preparo do terreno, seleção das famílias. Nós iniciamos o processo e aí quando entrou o período eleitoral nós precisamos parar por conta do período eleitoral, mas até então nós tínhamos selecionado 180 famílias, que é inclusive aquele bloco que tem muita construção nova lá nos fundos do módulo 6, depois da onde era o laboratório de fungos, que está em construção. E entregamos dessa forma. A gestão atual parece que deu continuidade a uma pequena parte, mas depois houve um rompimento. Ao que eu saiba, houve um rompimento, uma desavença entre o prefeito atual e o presidente do Intermate, e depois as coisas não andaram mais. Agora tem uma nova gestão no Intermate, né, um novo governador, inclusive agora suspendeu, né, o Intermate, todas as atividades para um levantamento, um estudo, e deve retornar. Então, acho que a fórmula para resolver é exatamente isso. Tem que haver depois um entendimento do Executivo Municipal com o Intermate, porque é a única forma de resolver. E aí tomar atitude. E tem que ter atitude. A gestão tem que ter atitude para que possa estabelecer limites, porque hoje está sem limites. Todo mundo se junta e vai lá, todo mundo não. Na verdade, você tem a grande maioria dos que fazem isso, alguns são profissionais da área de ocupação, ocupa aqui, vende, depois vai para frente. E alguns são pessoas que muitas vezes são até pessoas de bem, muitos são pessoas de bem da comunidade. Lá inocentemente. Lá inocentemente ele vê, bom, fulano entrou, pegou, outro pegou, por que eu não vou pegar? E tem aquele que compra também, sem olhar a origem, e depois ele compra, mas não é dono. É baratinho, eu vou comprar, depois se eu perder eu perco pouco, eu compro, e aí vai formando uma indústria de ocupação e de venda de áreas. Olha, um dia desse eu acompanhei uma questão assim, um conhecido, ele é de Nova Mutum, veio aqui com esse objetivo, comprar terrenos, fazer casa, vender. É uma indústria de construção civil. Bom para todo mundo. Sim. Bom para a cidade, que arrecada, que gera emprego. Se for em área regularizada, tudo correto. É esse ponto que eu queria comentar. A seguidita que ele disse para mim é o seguinte: olha, Vicente, eu vou voltar para Nova Mutum, porque eu cheguei apressado, comprando, etc., e não consigo a documentação de jeito nenhum. Essa casa aqui está no meio do caminho, eu vou tentar vender, vou sair e vou voltar, porque lá eu compro o terreno, construo as casas, vendo, não tem nenhuma dificuldade. Então, essa questão que nós debatemos aqui agora, ela acaba também atingindo outras questões que geram prejuízo no emprego, no crescimento da cidade, na oferta de habitação. Portanto, é uma questão que precisa, de fato, ser resolvida, ser enfrentada, porque chega uma indústria de construção civil, 1, 2, 3 empresas, você pode construir essas casas, vender e sanar, de certa forma, o problema habitacional, além do problema da população de baixa renda, que também vai construir e ter segurança de morar. Uma coisa muito comum aqui de se ver, e eu me deparei com muitos casos, e agora cada vez mais se depara com isso, é de pessoas, muitas vezes, que as únicas economias que ele tem, ele vai juntando para comprar um terreno. Dali a pouco ele descobre que tem outra pessoa que registrou o mesmo terreno, já tem título e o terreno dele. O promotor público esteve conosco no programa, foi ele que entrou com a ação para parar com essa venda. Eu queria falar sobre a saúde, senão o nosso tempo acaba. A questão é a seguinte: os médicos estavam com salário atrasado, os profissionais de saúde com salários atrasados, e havia a informação de que havia retenção dos repasses do governo estadual. Como é que você vê essa questão? Olha, bom, primeiro, acho que eu vou tentar ser breve, Isso. Mas não é impossível não contextualizar para que a gente possa entender. Primeiro, é preciso entender que a saúde ela é um desafio histórico. E não é uma questão só de Juína, nem só do Mato Grosso, é uma questão do país, é uma questão mundial. É verdade. Aliás, se a gente vê alguns absurdos que acontecem na Europa, nos próprios Estados Unidos, é verdade, do que precisa se desembolsar para ter um bom tratamento, então ela é uma demanda mundial. E tem suas especificidades em cada país, em cada estado e em cada município. O que acontece com a saúde? Essa história, ela se agravou nos últimos anos. Para mim, ela tem 2 motivos claros. Tem o problema da corrupção, tem o problema dos descalabros, tem
mas isso é uma coisa que é histórica, que ela sempre teve. Lamentavelmente. Talvez hoje o que acontece é que com o maior poder de fiscalização, o maior poder da Polícia Federal e tal, estão vindo à tona as mazelas que acompanham a história da nossa República. Né? O problema maior está em duas coisas. Uma delas é com o aumento da capacidade de atendimento. À medida que a medicina progride, que as especializações vão se definindo, você vai oferecendo uma melhor qualidade de saúde para as pessoas, mas também você vai adicionando um gasto para manter o sistema. Entendi. Há anos atrás, qual é o histórico aqui de Juína, de muitos lugares? O cara quebrava uma perna, qualquer coisa, era comum sair torto, porque pegava ali, fazia de qualquer jeito, isso é histórico. E quando as pessoas morriam precocemente por não ter um diagnóstico adequado, um especialista atendendo, porque o cara era médico de tudo, né? O cara era clínico geral e ele era ortopedista, neurologista, cardiologista, tudo que você pensa. E a própria ciência tem avançado muito. Então, com isso, avançou, que foi bom para a população, mas isso também adicionou um custo. É possível dizer que a receita não acompanhou. E aí eu ia chegar no segundo ponto. E eu vou chegar no segundo ponto. Paralelo a isso, nós tivemos, eu não me lembro mais qual foi o ano, mas foi há uns 4 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, nós tivemos o fim da CPMF. Você lembra que a CPMF, ela tinha o objetivo, era para que, se eu não me engano, 90% dos recursos fossem destinados à saúde, quando foi criado. A realidade não foi essa. No começo, investia-se 25%, foi a 30%. Ao final, quando ela foi suspensa, ela já estava em 65% dos recursos sendo destinados à saúde. E tinha que chegar a 85%, se não me falha a memória, que era o que tinha que ser destinado. Extinguiu-se a CPMF, aí tirou-se da saúde uma receita considerável, e é bom dizer que a CPMF, quando tirou, não baixou um centavo no produto que a gente comprou na prateleira. Até porque a CPMF, ela é sobre operações financeiras, e ela incidia exatamente sobre quem tem muito dinheiro, que faz muito movimento. Fala-se na volta. Inclusive fala-se, está começando a se falar na volta dela. Então, a saúde precisa de mais recurso. Se não tiver mais recurso, não vai melhorar a situação. Porém, você tem, como eu falei, realidades e realidades. Aqui no Mato Grosso, inclusive, uma das situações minhas com relação à história das contas estava relacionada exatamente à saúde. Porque, além daquele erro material do cálculo, que tínhamos gastado 62% em saúde, teve um outro erro nos cálculos que ajudou a induzir esse erro, é porque no tribunal eles não tinham considerado o que nós ficamos em haver da saúde, desses atrasos do governo, por serviços já prestados. Porque você tem um SAMU funcionando, uma UPA funcionando, PSF funcionando, farmácia básica funcionando, você tem DST AIDS, quer dizer, são 20 e poucos programas na área da saúde, e todos eles são cofinanciamento, União, Estado e municípios. A ação acontece aqui, mas o custeio, ele é parte do município, parte do Estado e parte da União. E o Estado do Mato Grosso, a tradição de atrasar os pagamentos. Tanto é que quando nós entregamos, nós ficamos em haver R$2.200.000 do Estado e mais 900 e poucos mil reais da União. Até porque você faz o trabalho, por exemplo, em novembro, o recurso vai entrar 2 meses depois, entraria em janeiro, o trabalho você fez em dezembro, ele entra em fevereiro, então você tem isso. Sem contar que em alguns programas, o governo do Silva Barbosa ali, estava em atraso conosco desde abril. Então eu não sei agora qual que é a situação do atraso, se está tão longe ou se está mais perto. Então assim, essa falta de recurso por atraso, ela é normal. Agora, não dá também para você jogar a culpa única e exclusivamente nessa questão do atraso, porque isso é histórico. Isso é histórico. Então você já tem que trabalhar minimamente, levando em consideração essa hipótese de que você tem um recurso X, que é a tua parte do município, você tem uma parte da União, que esse vem com naturalidade, nunca teve problemas, ele chega 2 meses depois, porque você tem que mandar o relatório dos serviços para que ele seja processado e depois sim, mas aí, ele retorna. Mas é o fluxo. Tem que estar no seu planejamento. É o fluxo normal. Mas no Estado não tem atrasado. Então, o que é preciso aqui no município
ter um planejamento e ter as ações já tendo presente essa possibilidade desse atraso, de acordo com que ele venha. Pelo que eu estou sabendo, o que existe em haver, os atrasos que existem hoje são muito menores do que a gente tinha até 2012. Agora, que tem atraso, eu sei que tem. Eu vi ontem, inclusive, tinha uma reunião na MM, em que os prefeitos estavam elaborando uma pauta para apresentar o novo governador, incluindo o FETAB, incluindo outras coisas, inclusive incluindo ainda partes de atrasos que ficaram com a saúde. Alti, eu acho que a gente pode concluir, então, que essa questão é um pouco mista. É uma questão do atraso, mas como o atraso é histórico, ele sempre ocorreu, e a saúde talvez nunca tenha estado em situação tão precária como esteve agora recentemente, com atraso, etc., etc., a gente pode concluir que parte é a falta do recurso e parte é gestão, falta de planejamento. É disso que estamos falando? Você não tem como gerir um município, a área da saúde tão complexa. Você, em 2 anos de mandato, já está passando pelo 5º ou 6º secretário. Não há planejamento, não há gestão que dê conta de uma pasta tão complexa como a saúde, com uma rotatividade tão grande de pessoas à frente da pasta, que demonstra o quê? Incapacidade de quem passou por ela, ou então falta de interlocução entre o diretor da pasta e o próprio prefeito. Eu conversei isso com o prefeito e conversei também com o secretário. Interessante, eu fiz esse comentário com ele, que eu achava que era secretário demais por pouco tempo. O prefeito me disse que os secretários saíam porque ou recebiam uma oferta melhor, porque paga-se pouco, ou não dava conta porque o serviço é muito grande. Enfim, ele achou lá justificativas para essa substituição dos secretários. Mas eu concordo 100%, eu disse para ele de que não tem jeito de você... olha, 2 anos, 5 secretários, não dá tempo de arrumar a gaveta, não dá tempo de tirar o papel do que chegou da gaveta para começar a trabalhar. Eu estou na expectativa de que agora... Eu soube que eu estive com ele e as informações que eu tenho, que ele é técnico, ele conhece, já foi secretário, tem experiência. Porque o Alti, sabe o que eu acho? Eu acho que, eu já estou me considerando juinense, que eu estou aqui há 4 anos. Nós todos torcemos para que as coisas andem, não é verdade? Ninguém vai ficar torcer contra a saúde, porque é contra politicamente. E a gente espera que ele acerte, e que com isso acerte a saúde daqueles que mais necessitam aqui no nosso município. É disso que estamos falando, né? A saúde, ela bate, a demanda pelo atendimento da saúde bate a porta de todo mundo. Agora, vou pegar um exemplo prático. Há poucos dias eu tive um sobrinho que estava passeando aqui, sofreu um acidente de moto, fraturou a perna e tal, foi parar onde? Foi parar lá na UPA. Quer dizer, então você pode ser oposição, você pode ser o que quiser, mas você tem que torcer para que a coisa funcione, porque algo vai bater na tua porta. Então, quando a gente fala isso, a gente fala em cima daquilo que é a realidade, não daquela história do quanto pior, melhor. De forma alguma, porque esse pior bate na porta sua. Pode, não tenha dúvida. Senhores, nós estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso. No próximo bloco, vamos saber do prefeito, do ex-prefeito, como é que ele vê o desenvolvimento da nossa cidade. Já voltamos. Último vestibular da AGES, prova dia 8 de fevereiro. Venha estudar na instituição que é excelência nas avaliações do MEC. A AGES conta com uma excelente estrutura física, composta por laboratórios, biblioteca, salas de informática e muito mais. Temos a maior variedade em cursos do interior de Mato Grosso. E agora com novos cursos, fisioterapia, serviço social e informática. Todos os cursos com 100% de financiamento pelo FIES. Venha para uma nova era. Venha para a AGES. Informações no 3566-1875 ou acesse www.ages.edu.br. Último vestibular da AGES. Prova dia 8 de fevereiro. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços.
Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso. Altir, eu queria falar agora de outra coisa. Falamos bastante de política. Que também não deixa de ser política. Eu quero falar do desenvolvimento. Que visão você tem do melhor para Juína em termos de desenvolvimento? É uma cidade que teria mais vocação para a formação de um polo industrial ou mais vocação para serviços, dada a sua localização? Como é que você vê essa questão? Sem sombra de dúvida, serviço. Você acha que o polo de indústria não é o caso? Serviço e comércio. É porque qual que é a situação da indústria? Seria um discurso muito bonito eu dizer aqui, igual foi dito em campanha, vamos trazer indústria disso, daquilo e tal, e isso não condiz com a realidade. Nós temos, a indústria ela vai sob duas hipóteses para uma região, ou três, digamos assim. É a situação geográfica, é a existência de matéria-prima, ou a existência do potencial de consumo. Praticamente são três situações que levam uma indústria a se instalar em algum lugar. E a oferta, digamos assim, de energia, de tal. Bom, nós estamos, geograficamente, nós estamos numa região distante do centro do país. Então nós estamos fora. Potencial de consumidores. Nós estamos numa região distante. Também o potencial de consumidores não está aqui. Produção de matéria-prima, que seria o terceiro fator dentro dessa análise nossa. Matéria-prima que nós temos, qual que é? É a madeira. E temos a carne, temos um pouco da agricultura familiar e tal. Então, quer dizer, a indústria, por exemplo, a indústria da madeira, vou pegar a indústria da madeira. Com raras exceções, tem muita coisa sendo feita até o produto final aqui, mas, por exemplo, um dos maiores polos, se não o maior polo madeireiro do Brasil é São Bernardo do Campo, em São Paulo. Vê se tem uma árvore que eles extraem de lá. Agora, onde que está lá o mercado consumidor? Então é mais prático levar a madeira pronta, seca, planeada daqui e fazer o móvel, produzir o móvel lá. E como que você transporta um móvel daqui para lá? O frete. Você tem uma questão da logística de transporte também, então, com as estradas que temos. Então, assim, mas mesmo que tivesse uma estrada boa, mesmo que tivesse. Então, assim, não adianta você viajar
sem botar o pé no chão na realidade. Esta é a realidade. Nossa vocação é mais para o serviço, para o comércio, e é lógico, tem que haver inúmeras pequenas iniciativas. Seja aqui no aproveitamento, no reaproveitamento, no beneficiamento cada vez maior do produto madeireiro, de alguns minerais que ainda continuam sendo extraídos e outros que estão sendo detectados e que têm presença aqui no nosso município, na nossa região. Na agricultura familiar, estimular as pequenas iniciativas das mais diferentes existentes e, sem sombra de dúvida, procurar cada vez mais fazer com que aqui seja uma concentração de oferta de serviços, seja na área privada, seja na área pública. Eu vejo aqui, por exemplo, uma discussão que muitas vezes vem à tona, até por questões políticas, pessoas se colocando contra a AGES, por exemplo. Vou pegar um fato específico aqui. E eu sempre digo que é inimaginável para quem não para pensar o benefício. Eu nunca estudei na AGES, não tenho filhos que estudam na AGES, nunca trabalhei na AGES, mas para quem não para pensar, não consegue observar o benefício e a importância que ela tem para a cidade aqui de Juína, a existência dela aqui. Ou então a existência do Sicredi, por exemplo, como sede aqui no local. E assim vão as várias coisas. A chegada da Justiça Federal aqui para Juína, enfim, você assim vai chegar o Corpo de Bombeiros e assim por diante. Então, você tem que brigar nos espaços públicos o máximo possível para trazer cada vez mais os serviços aqui para a cidade, da esfera pública e também na área privada, porque essa, digamos assim, é a vocação, eu acredito, de Juína. No caso da AGES, eu até sou suspeitíssimo para falar, porque eu dou aula lá. Então, mas é porque me ocorreu, porque é um fato recorrente. Por exemplo, o Instituto Federal, importantíssimo para a cidade, na esfera pública. Na esfera privada, AGES, é verdade. Não, mas eu reconheço, é importantíssimo você ter uma faculdade a uma distância dessa. Se não for isso, e são hoje já 14 cursos. Quantos profissionais já estão exercendo a profissão? Quantos já passaram em concurso? Eu sei que... Quantos alunos da região e que vem aqui, que passa a consumir na cidade, que aluga um espaço, que os pais vêm visitar, que, enfim, tem uma situação. Além de você melhorar o quadro profissional, dos profissionais no mercado, na cidade, você oferece uma oportunidade para que não precise sair na região e faz com que aquele dinheiro que o pai e a mãe gastaria com o menino lá em Cuiabá, em Tangará, não sei aonde, ele invista aqui na cidade e circula aqui. Eu diria que quase todos os professores vieram de outros estados. Todos, quase 100%. Não sei se tem algum do estado do Mato Grosso, mas a grande maioria vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, por aí afora. Então é também um grupo grande que está aqui morando, consumindo, etc, etc, etc. Eu concordo 100%. Outra coisa, eu queria ver o seguinte, nós tivemos eleição agora, recentemente. Como é que você avalia esse segundo mandato da presidente Dilma? Será pior do que o primeiro? Melhor do que o primeiro mandato da própria presidente? É difícil avaliar, professor, porque a gente está num começo de mandato. Mais do que estar num começo de mandato, a gente está diante de um cenário internacional conturbado. E que desde 2008, esse processo da crise instalada na economia mundial, desde 2008 ele vem se estendendo, nós já estamos em 2015 e ele estende até hoje. Por hora, a crise aprofunda, por hora dá sinais de recuperação e assim por diante. Então é difícil avaliar. Por quê? Como a economia brasileira ela depende muito de como anda a economia externa, então muito vai depender de como vai se comportar a economia internacional. O que eu vejo é o seguinte, que existem alguns desafios e que a princípio eles estão, pelo menos, está sendo dados sinais de que serão enfrentados. Um deles é a história na área econômica, e aí quando a gente falava do perfil político e técnico, a gente viu que o novo ministério foi composto com um perfil muito mais técnico do que político, e que é numa área também muito mais técnica do que política. Inclusive, houve críticas internamente no próprio partido, porque o próprio ministro Levi
tem uma tradição... Ele foi secretário de Política Econômica do governo Fernando Henrique. Então, o Levi é essencialmente técnico, eu acho que... sabe o que eu acho? Eu acho que há tempo já havia necessidade de que essa área da economia tivesse técnicos mesmo melhores do que o que fez o Guido Mantega. A discussão é que perdemos um tempo interessante nos primeiros mandatos da Dilma e que tomamos algumas medidas, muito principalmente beneficiando o consumo, no momento em que, depois da crise de 2008, logo depois da entrada da Dilma, quando a crise ficou mais forte, a gente talvez devesse ter abandonado o incentivo ao consumo. Nós estimulamos o incentivo ao consumo, houve a tal da contabilidade criativa, tivemos um problema seríssimo da energia elétrica, que foi, hoje viu-se que foi um erro muito grande você diminuir o preço de energia elétrica naquele momento, estimula o consumo. Hoje começa já a dar sinais de que esses valores terão que ser corrigidos de número alto, está se falando em 40% de correção. A retenção da gasolina também, de não repassar quando o preço estava muito alto, é claro, você segura a inflação, cria benefício, mas você cria um problema futuro. Parece-me que isso é que eu queria te ouvir. Que a entrada do Levi, mas o Nelson Barbosa, acaba sendo um ponto que pode estabelecer uma política econômica mais realista. Como é que você vê? Será que eu estou enganado? Eu sempre falo o seguinte, se você colocar 10 economistas numa mesma mesa e para debater, você tem 10 opiniões diferentes. Quiçá nós, leigos no assunto, nós estamos debatendo esse assunto, se as nossas posições são verdadeiras ou se elas se concretizam. Quero ver um petista falando. Mas o que eu vejo é o seguinte, que cada momento é um momento. E eu não tenho dúvida de que naquele primeiro momento, ali a partir de 2009, 2010, ali, a posição do governo brasileiro com relação aos incentivos ao consumo, quer dizer, a retirada do IPI, dos veículos automóveis, da linha branca de eletrodomésticos, da cesta básica, a desoneração de um monte de coisa, ela foi importante. Junto com esses incentivos, também a disponibilização de crédito por parte do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, seja para os programas sociais, seja para os programas de infraestrutura, como o PAC 1, PAC 2 e as grandes obras. Por quê? À medida que a economia mundial retrai, e os bancos privados, acompanhando isso, ante a ameaça de crise, ou ante a crise, eles restringem o crédito, eles tiram o dinheiro de circulação para si, o governo federal, de alguma forma, ele botou dinheiro na praça, ele ampliou. O que estimulou o consumo. Estimulou o consumo. Mas fez frente a uma crise que, de repente, se não fosse agir assim, teria tido efeitos muito piores. A seu juízo poderia ser pior sem o estímulo. Do que o estímulo ao consumo. Mas é isso que você falou. Você chega um momento que você vai ter que vir. E acredito eu que talvez isso deveria ter começado a acontecer antes um pouco. Porém, isso é uma lógica. Como que você está em plena campanha eleitoral e você começa a tomar medidas impopulares? Você sabe disso, claro, isso funciona dessa forma. Então talvez essa mudança deveria ter começado há um ano atrás. Mas você está em pleno período eleitoral e tal. Ninguém faz isso em lugar nenhum do mundo. O que se tem hoje, Altir. E aí depois você começa a tomar medidas, até porque daí você tem um tempo maior. Que você tem agora 4 anos para você estar fazendo isso. Agora, nós teremos, por exemplo, essa história do petróleo. Vou pegar essa história do petróleo. Agora o preço do barril do petróleo foi lá embaixo. Ou seja, se a Petrobras manter a política de preço do combustível, ou manter o preço e não baixar, rapidamente a Petrobras repõe todo o capital que perdeu ao longo do tempo por não ter repassado ao consumidor os preços. Porque como a Petrobras como o Brasil ainda importa muito petróleo bruto, né? Ele é o importador de petróleo bruto, está importando por um preço muito inferior. Agora, aonde isso vai chegar? Esse preço do petróleo lá embaixo, o que pode acontecer a nível mundial?
Eu acho que no primeiro momento beneficia sim os países importadores. Beneficia os importadores. E aí cria um colapso nos países exportadores, inclusive alguns que dependem quase que exclusivamente do petróleo. Dependendo da queda dele, inviabiliza o próprio pré-sal. Outra questão grave. Inviabiliza o pré-sal. Eu vou pegar, por exemplo, a Rússia, que depende muito também do petróleo, e ela é um excelente parceiro comercial do Brasil. Se a Rússia quebrar, vai ter influência na venda da carne aqui do Brasil, na venda do... Por exemplo, ontem todo mundo estava aguardando, e saiu ontem à noite, o crescimento da China do ano passado, 7% ao ano. Um crescimento do PIB excelente, mas que ainda assim tem um reflexo negativo no mundo, porque é o menor crescimento dela em 20 anos. Sim, já foi 12, já foi 15, então você cai 7 hoje é muito. Porque há um estímulo de que ela retraia de alguma forma o consumo, e ela é um grande consumidor de produtos de vários países do mundo. Altir, nós estamos encerrando o programa, é uma pena, passou mais depressa do que eu imaginava. E eu queria que você concluísse nesse finalzinho respondendo a seguinte questão: que prioridades você apontaria para a Juína no momento imediato? Digamos que por um passe de mágica o Altir virasse prefeito agora. O que você faria nesses próximos 2 anos de mais importante? Difícil, né, colocar, né, porque primeiro eu não tenho a realidade dos números na mão, tenho assim superficialmente, mas assim, primeira coisa que eu faria, acredito eu, seria estabelecer uma relação diferenciada com as autoridades das outras esferas, no governo do Estado e no governo federal, deputados, governadores, secretários, ministros e tal. Primeira coisa. E a Câmara? A Câmara, sim, a Câmara tem a tranquilidade, já fui vereador e tal. Mas estabelecer uma relação diferenciada, porque não adianta querer que Juína se autofinancie sozinha. Você tem que buscar recursos das outras esferas e com humildade. Não interessa se você conseguir 100 mil aqui, 50 ali, 200 lá, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então a primeira coisa era isso, era estabelecer um outro tipo de relação com as outras esferas para buscar recurso. E acredito que aqui algumas atitudes assim, meio de imediato. Reativaria de imediato a usina de asfalto, fábrica de tubo, de imediato, porque um aspecto, uma coisa importante para atrair investimentos é você ter uma cidade apresentável. É você ter uma cidade apresentável e ter na memória das pessoas a perspectiva do crescimento e do desenvolvimento. Se o cidadão tem um dinheiro sobrando, um cidadão juinense, e ele ter uma expectativa positiva a respeito da cidade, as coisas estão andando, o asfaltamento está acontecendo, as obras públicas estão acontecendo e tal, se ele tem um dinheirinho para investir, é mais fácil que ele invista na melhoria da sua casa, que ele invista na aquisição de alguma coisa, em algum negócio. Se ele tem uma expectativa negativa com relação à cidade, um parente dele, um amigo dele diz, lá em Campo Novo está acontecendo tal coisa, lá em Sinop está não sei o quê, lá em Lucas está não sei o quê. O cara pega esse dinheirinho, vai lá e compra um terreno lá, ou compra qualquer coisa lá fora, e aí tira o dinheiro daqui e bota lá fora, que é o que está acontecendo hoje no município de Juína. O Altir, esse exemplo que eu dei agora há pouco, do rapaz lá de Nova Mutum, que vai comprar terreno lá e vai construir casas lá, e ele tinha vindo para cá, ele queria construir aqui. Nós falamos no bloco anterior. Eu tenho um vizinho meu lá que está com terreno à venda lá e está vendendo. O que você vai fazer? Eu vou comprar um terreno em Sinop. Estou querendo comprar um terreno em Sinop porque aqui já deu o que tinha que dar, esse tipo de conversa. Então, você tem que ter algumas ações visíveis ao olho da população para que ela possa entender e acreditar na cidade. Aí vem o investimento privado, que é exatamente desses recursos que os cidadãos têm e que eles vão decidir aonde vão investir. E que muitas vezes deixa de investir na cidade e investe lá fora se ele não estiver acreditando no futuro da cidade. Altir, última pergunta para uma resposta curtíssima. O que você acha da eleição da nova presidente da Câmara, a senhora Ivani Dalla? Eu acho que caiu na melhor mão possível. Acho que ela não é nem o extremo à esquerda, nem o extremo à direita, embora ela tenha sido eleita junto conosco no Partido dos Trabalhadores.
mas ela tem uma posição assim que consegue agregar, digamos assim, o conjunto, e acredito que vai ajudar o executivo se o executivo quiser ajuda. Porque muitas vezes os vereadores, eles simplesmente estão lá para votar A ou B, sugerir algumas coisas e aprovar ou reprovar certas coisas. Agora, se não houver o diálogo, a interação do executivo com o legislativo, vai passar a ser dois poderes distintos e dois poderes que fazem, em vez de ter coalizão, tem disputa. O que não é bom para a cidade. O que não é bom para a cidade. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Senhores, conversamos com o ex-prefeito Altir Peruso. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Aguardo você. Até lá.